Bom dia, pessoal, tudo bem? Estamos aqui, quarta-feira, fazendo a leitura, dando continuidade à nossa leitura da Bíblia Peshitta, né? Quarta-feira, dia 25 de setembro, né? Estamos aqui na nossa leitura comentada da Bíblia Peshitta, dando sequência. Na segunda, a gente começou aqui o livro de Levítico, a gente vai dar continuidade a esse livro hoje, né? Então, fazendo as apresentações aqui iniciais. Eu sou Marcelo Murim, você está no canal Conexões e Crenças na Twitch, né? Fazemos a transmissão ao vivo e também fazemos, depois desse vídeo ele é tratado, a gente faz aí uma pequena edição, coloca as legendas e sobe no YouTube. Então, você que nos acompanha aqui no canal Conexões.crenças no YouTube, nos segue no canal aí, dá o seu joinha no vídeo, se você gostou, ajuda a gente no engajamento do canal, né? Compartilhe com as pessoas que você sabe que tem interesse no assunto, clica lá no sininho para que você seja avisado quando tiver vídeos novos aqui. Todas as segundas e quartas a gente sobe vídeo com a leitura comentada da Bíblia Peshitta e às sextas-feiras com a leitura comentada do Livro dos Espíritos, tá? Então, são os dias aí que a gente tem um vídeo novo no canal Conexões.crenças no YouTube. E a gente tem também publicações no canal Conexões.crenças no Instagram, onde a gente coloca alguns cortes, a gente coloca alguns outros vídeos, a gente faz algumas publicações. A gente está começando também uma sessão de todas as manhãs, a gente está fazendo uma leitura de um salmo, para a gente começar o dia numa vibração elevada. Começamos hoje com o Salmo 23, então confere lá no nosso canal no Instagram, Conexões.crenças. A gente tem também no canal já disponível, na bio, no link da bio, no canal lá do Instagram, você consegue baixar um e-book do livro de Gênesis, ilustrado, bem bacana, que é um resumo do livro de Gênesis com ilustrações. Em breve a gente vai lançar também um resumo do livro de Êxodo, tá? E assim, a cada livro que a gente for lendo da Bíblia Peshitta, a gente vai lançando aí esses e-books ilustrados, tá? Então, nos acompanhem, nos siga lá também no Instagram, divulguem e venha fazer parte, né, dessa comunidade aqui. Faça seu comentário aí no Instagram, faça seu comentário no YouTube, traga dicas, traga sugestões, né? E serão sempre muito bem-vindos. Como eu sempre falo, esse é um canal aberto, um canal de estudo para quem tem interesse aí em temas relacionados à espiritualidade, à física quântica. A gente faz a leitura da Bíblia, então tem uma conotação cristã, né? A gente também faz a leitura do Livro dos Espíritos, então também tem uma conotação espírita, porque é a minha formação, mas a gente está aberto aí a outras linhas de pensamento também, e sem dogmas, né? Fundamentalmente, a gente não quer trazer dogmas aqui, é trazer abertura para o conhecimento. Legal? Antes de começar a leitura propriamente dita, também quero falar do nosso parceiro, que é a Clima Digital. A Clima Digital nos dá todo o suporte técnico e toda a parceria na construção do conteúdo, na definição das pautas, na definição dos roteiros e na construção do nosso blog, do nosso site, na construção dos e-books, nas landing pages, enfim, todo o suporte técnico aí de backstage que a gente precisa no canal é feito pela Clima Digital. Então, siga a Clima Digital também no Instagram, @Clima Digital, e também, se quiser fazer contato com eles pelo site, é o www.climadigital.com.br. Isto posto, todas as informações passadas, todos os costumes passados, a gente vai dar início aqui à nossa leitura da Bíblia Peshitta, do livro de Levítico, onde nós havíamos parado, né? Vamos dar continuidade aqui no capítulo 10 do Levítico, ok? Vamos em frente aqui, pessoal. Vamos dar início aqui à leitura. Então, o capítulo 10, ele fala aqui do fogo de Mariá contra Nadab e Abihu.
Então, os filhos de Arão, Nadab e Abihu, eu sempre gosto de dar uma checada aqui nessa outra com relação aos nomes. Tipo, a gente está no Levítico já, capítulo 10. Nadab e Abiú mesmo, é isso mesmo, são os mesmos nomes, escrito de forma diferente. Então os filhos de Arão, Nadab e Abiú, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo e colocaram sobre eles incenso e ofereceram diante de Maria fogo estranho no tempo que não se lhes ordenara. Então emanou o fogo da presença de Maria e os consumiu, e morreram diante de Maria. Depois disse Moisés a Arão: Isto é o que disse Maria: Serei santificado pelos que se chegam a mim, e diante de todo o povo serei glorificado. E Arão guardava silêncio. Depois chamou Moisés a Machail e Elitzfan, filhos de Ozil, tio de Arão, e disse a eles: Chegai e levai os vossos irmãos de diante do santuário para fora do acampamento. E eles chegaram e os levaram com suas túnicas, e os levaram para fora do acampamento, tal como lhes disse Moisés. Depois Moisés disse a Arão e aos filhos de Arão que lhe restaram, a Eleazar e Itamar: Não raspareis vossas cabeças, nem rasgareis vossas vestes, para que não morrais, e venha a ira sobre toda a congregação. Contudo, todos os vossos irmãos da casa de Israel farão lamentação por causa dos que Maria tem consumido. Para que não morrais, não saireis da entrada do tabernáculo, porque o azeite da unção de Maria está sobre vós. E eles fizeram conforme a palavra de Moisés. Então Maria falou a Arão, dizendo: Nem tu, nem teus filhos contigo beberão vinho, nem licor, quando entrarem no tabernáculo, para que não morrais. É estatuto permanente através de vossas gerações, para que vós façais distinção entre o santo e o contaminado, entre o impuro e o puro, e para que instruam os filhos de Israel em todos os estatutos que Maria disse a eles por meio de Moisés. Moisés disse então a Arão e a seus filhos que lhe restaram, a Eleazar e a Itamar: Tomai a oferta de cereal que resta das ofertas a Maria, e comam-na sem levedura junto ao altar que é algo santíssimo. Vós o comereis em um lugar santo, porque é a tua porção, e de teus filhos contigo das ofertas de Maria, porque assim tenho sido ordenado. Comereis em um lugar limpo, tu, teus filhos e tuas filhas contigo, o peito da oferta e a pata da oferta. Essa é a tua porção, e a porção de teus filhos contigo, que lhes foram dadas das ofertas de paz dos filhos de Israel. Eles trarão a pata e o peito da oferta junto com a oferta da gordura, para apresentar a oferta diante de Maria. Conforme o que Maria ordenou, te será para teus filhos contigo como estatuto permanente. Embora Moisés pedisse insistentemente o cabrito da oferta pelo pecado, eis que já havia sido queimado. E ele se desagradou com Eleazar e Itamar, os filhos de Arão, que lhes restaram, e disse a eles: Por que vós não comestes em um lugar santo a oferta pelo pecado? Porque é algo santíssimo e deu a vós para tirar o pecado da congregação, para fazer expiação por eles diante de Maria. E eis que do seu sangue não se trouxe para o interior do santuário, pois deveríeis fazer comigo a oferta do santuário, tal como eu ordenei. Arão e seus filhos o comerão. Mas Arão disse a Moisés: Eis que eles têm apresentado hoje suas ofertas pelo pecado e as suas ofertas queimadas completas diante de Maria. E me sobrevieram todas essas coisas. Se eu comesse hoje a oferta pelo pecado, seria agradável diante de Maria? Ao escutá-lo, pareceu bem a Moisés. Então, todos esses processos, né, que a gente vem aí desde a leitura da segunda-feira, dessas práticas, dessas ritualísticas aí que se mantêm com relação aos sacerdotes, né, que era Arão e seus filhos.
Capítulo 11. Falou Maria a Moisés e a Arão, dizendo a eles: Falai aos filhos de Israel e dizei a eles: Estes são os animais que podereis comer, dentre todos os que há sobre a terra. Todo o que tenha o seu casco partido e fendido e que rumina, estes podereis comer. Mas dos que ruminam ou daqueles que têm fendidos os seus cascos, estes não comereis. O camelo, embora rumine, não é fendido o seu casco. Impuro será para vós. O coelho, que embora rumine, não é fendido o seu casco, impuro será para vós. A lebre, embora rumine, não é fendido o seu casco, impura será para vós. O porco, que embora tenha os seus cascos partidos e fendidos, não rumina, impuro será para vós. Não podereis comer da sua carne, nem tocar seus cadáveres, impuros serão para vós. Estes são os que podereis comer de todos os que estão nas águas. Todo o que tenha barbatanas e escamas que estão nas águas, nos mares e nas torrentes podereis comê-los. Mas todo o que não tenha barbatanas nem escamas que estão nos mares e nas torrentes, entre todo o que se move nas águas, e entre toda criatura vivente, não haja nas águas, impuros serão para vós. Não comereis da carne deles, e abominareis seus cadáveres. Todo o que haja nas águas que não tenha barbatanas, nem escamas, impuro será para vós. Além disso, dentre as aves, estas abominareis e não as comereis, porque são impuras, a águia e o milhafo, a gralha segundo sua espécie, o avestruz, o gavião segundo sua espécie, o falcão noturno, a garça, o corvo, o mocho, o pelicano, o gaio verde, a cegonha e a polpa eurasiática, segundo sua espécie, a polpa e o pavão. Além disso, todo inseto que se locomova sobre suas quatro patas impuro será para vós. Mas de todos os insetos que se locomovam sobre suas quatro patas, que possuem a garra por cima das patas traseiras para saltar com elas sobre a terra, estes sim podereis comer. Estes podereis comer dentre eles o gafanhoto, segundo sua espécie, e o gafanhoto grande, sem asas, segundo sua espécie. Mas todo inseto alado que tenha quatro patas, impuro será para vós. E por eles podereis ficar impuros. Qualquer que tocar os seus cadáveres ficará impuro até a tarde. Qualquer que levar os seus corpos lavará suas vestes, mas impuro até a tarde. Todo animal que tem o seu casco fendido, mas que não se divide ao meio e que não rumine, impuro será para vós. E qualquer que tocá-lo ficará impuro até a tarde. Todo animal que ande sobre suas garras e toda besta que ande sobre suas quatro patas, impuro será para vós. Qualquer que tocar nos seus corpos ficará impuro até a tarde. E o que levar os seus cadáveres levará as suas vestes e ficará impuro até a tarde, porque são impuros para vós. Todos aqueles que se locomovem sobre a terra também são impuros: a doninha, o rato, o lagarto, segundo suas espécies, o crocodilo, a toupeira, o tritão, o camaleão e a centopeia. Estes são impuros entre todos os que se locomovem. Qualquer que os tocar, quando estiverem mortos, ficará impuro até a tarde. Qualquer coisa sobre a qual caiam algum deles, estando eles mortos, ficará impura. Também todo utensílio de madeira, ou peças de roupa, ou pele, ou saco, ou qualquer utensílio com o qual se faz alguma obra, serão imersos em água e ficarão impuros até a tarde, depois ficarão limpos. Quanto a qualquer utensílio de cerâmica na qual caiam qualquer um deles, tudo o que houver em seu interior ficará impuro, e quebrareis ao utensílio. Todo o alimento comestível sobre o qual cair desta água ficará impuro, e todo líquido para beber que esteja nos utensílios será considerado impuro. Igualmente, todo aquele sobre o qual cair algum de seus cadáveres ficará impuro. O forno e a prensa de pão serão derrubados e ficarão impuros, serão impuros para vós. Mas as fontes, as cisternas e os ajuntamentos de águas serão limpos, mas o que tocar nos seus cadáveres ficará impuro. Se cair algo dos seus cadáveres sobre qualquer semente disposta para ser semeada, esta será considerada limpa.
Mas se houver caído água sobre a semente e caiu algo dos cadáveres sobre ela, impura será para vós. Se morrer algum animal limpo, vós podeis comer, todo o que tocar no seu cadáver ficará impuro até a tarde. Quem comer do seu cadáver levará os seus vestes. Comer do seu cadáver lavará suas vestes e ficará impuro até a tarde. E quem levar o seu cadáver lavará suas vestes e ficará impuro até a tarde. Todo animal que se arrasta sobre o solo vos será impuro, não o comereis. Não comereis qualquer animal que se arrasta sobre seu ventre, ou todo o que ande sobre 4 patas ou muitas patas, dentre todos os que se locomovem sobre a terra, porque são impuros. Não vos fareis abomináveis por causa de animal algum que se arraste sobre a terra. Não vos contaminareis com eles, nem vos façais impuros por causa deles. Porque eu sou Maria, o vosso Alahá. Portanto, consagrai-vos e sejais santos, porque eu sou santo. Não vos contaminareis, pois, com animal algum que se arraste sobre a terra, porque eu sou Maria, vosso Alahá, que vos fiz subir da terra do Egito para ser vosso Alahá. Sereis santos, porque eu sou santo. Esta é a lei relativa às bestas, às aves, a todo ser vivente que se move nas águas e a todo animal que se arrasta sobre a terra, para que façam distinção entre o impuro e o limpo, entre os animais que se podem comer e os que não se devem comer. Então, ele dá aqui um descritivo de quais são os animais que os homens podem se alimentar ou não, né? Em função das características aqui dos animais. Eu entendo que à época isso devia ter uma questão muito mais sanitária do que propriamente divina, né? Porque você imagina, viver ali no deserto, né? Sem um cuidado muitas vezes, ou sem uma asepsia adequada, alguns animais poderiam ter um risco maior de transmissão de doenças, né? De infecções, etc. Então, entendo que essa orientação ela tem muito mais essa conectação sanitária do que uma conotação divina, propriamente dita. Capítulo 12. Purificação de uma mulher depois do parto. Maria falou a Moisés, dizendo a ele: fala aos seus filhos de Israel e diga a eles: quando uma mulher conceber e der à luz um filho varão, ficará impura 7 dias, como nos dias de sua menstruação. Ficará impura. No 8º dia se circundará o prepúcio do menino. Mas ele ficará 33 dias no sangue da purificação. Não tocará nenhuma coisa santa, nem entrará no santuário até que se cumpram os dias da sua purificação. Se der à luz uma menina, ficará impura 40 dias, como na sua menstruação. E ficará 66 dias no sangue da purificação. E quando se cumprirem os dias da sua purificação, por filho ou por filha, levará o sacerdote à entrada do tabernáculo um cordeiro de 1 ano como oferta, queimada completa, e uma rolinha ou um filhote de pomba como oferta pelo pecado. E ele os oferecerá diante de Maria e fará expiação por ela. Assim ela ficará limpa do fluxo do seu sangue. Esta é a lei da mulher que der à luz menino ou menina. Mas se não tem o suficiente para trazer um cordeiro, então oferecerá 2 filhotes de pomba ou 2 rolinhas, uma para a oferta pelo pecado e outra para a oferta queimada completa. O sacerdote fará expiação por ela e ficará limpa. Aí vamos lá. Capítulo 13. Leis relativas à lepra. Falou Maria a Moisés e a Arão, dizendo a eles: quando um homem tenha na pele do seu corpo uma inchação ou crosta, ou uma mancha brilhante, e se converta em uma úlcera de praga de lepra na pele de seu corpo, levá-lo-ão ao sacerdote Arão ou a um de seus filhos sacerdotes. O sacerdote examinará a chaga na pele de seu corpo, e se o pelo da chaga se tornou branco, e vê com a chaga é mais profunda do que a pele de seu corpo, é uma chaga de lepra. O sacerdote a considerará e a declarará impura. Se a mancha brilhante se torna esbranquiçada na pele de seu corpo, e não se vê mais profunda do que a pele,
e o pelo não se tornou esbranquiçado, o sacerdote confinará por 7 dias o que tem a chaga. Ao 7º dia, o sacerdote o examinará, e se a chaga se encontra no mesmo estado, sem se espalhar a chaga pela pele, então o sacerdote terá que confinar o que tem a chaga por outros 7 dias. Depois dos outros 7 dias, o sacerdote examinará de novo. E caso a chaga não se revelou e não se alastrou, é uma ferida na pele. O sacerdote a declarará limpa, pois é somente um cascão. Depois lavará suas vestes e será limpa. Mas se depois que o sacerdote a examinou e a declarou limpa, a mancha brilhante se alastre muito na pele, este a mostrará outra vez ao sacerdote. Assim o sacerdote o examinará, e se a mancha brilhante se alastrou na pele, o sacerdote a declarará impura porque é lepra. Quando alguém tenha uma chaga de lepra, será levado ao sacerdote. Então o sacerdote o examinará, e se há uma inchação esbranquiçada na pele, a qual tornou pelo branco e aparece a carne viva na inchação, é lepra crônica na pele de seu corpo. O sacerdote o declarará impuro, não o confinará porque já é impuro. E se a lepra brota intensamente na pele do enfermo e cobre a lepra toda a sua pele, desde sua cabeça até seus pés, até a vista do sacerdote. Então o sacerdote observará, e se a lepra cobriu todo o seu corpo, o sacerdote declarará limpa a chaga, porque toda ela se tornou esbranquiçada, portanto ela está limpa. Mas no dia em que apareça nele a carne viva, ele ficará impuro. Quando o sacerdote ver a carne viva, ele o declarará impuro por causa da carne viva. Impuro é porque é leva. E a carne viva se torna esbranquiçada, será levada ao sacerdote. Então o sacerdote o examinará, e se a chaga se tornou esbranquiçada, o sacerdote declarará limpa a chaga, pois limpa está. Quando o corpo tenha uma úlcera na sua pele e sara, mas apareça uma inchação embranquiçada ou mancha brilhante, branca ou avermelhada no lugar da úlcera, eles a mostrarão ao sacerdote. Depois o sacerdote a examinará, nota-se que é mais profunda do que a pele e o seu pelo se tornou branco. O sacerdote a declarará impura porque é a chaga de lepra que se tem estendido na úlcera. Mas se o sacerdote observa que não há pelo esbranquiçado nela e que não é mais profunda do que a pele, mas no momento no mesmo nível, o sacerdote o confinará por 7 dias. E caso se estenda muito pela pele, o sacerdote a declarará impura, porque é chaga de lepra. Mas, se a mancha brilhante se detém no seu lugar e não se alastrou, é somente a cicatriz da úlcera. O sacerdote declarará limpa. Quando alguém possua queimadura de fogo na pele de seu corpo e apareça na cicatriz da queimadura uma mancha brilhante, branca ou avermelhada, ou nada mais esbranquiçada, o sacerdote a examinará. E se o pelo se tornou esbranquiçado na mancha brilhante e nota que esta é mais profunda do que a pele, é lepra que brotou na queimadura. O sacerdote declarará impura porque é chaga de lepra. Mas se o sacerdote nota que não há pelo esbranquiçado na mancha brilhante e esta não é mais profunda do que a pele, mas está no mesmo nível, o sacerdote a confinará por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote a examinará. Caso a mancha brilhante se alastrou na pele, o sacerdote a declarará impura porque é chaga de lepra. Mas se a mancha brilhante permanece no seu lugar e não se alastra na pele, mas ficou no mesmo nível, é só a cicatriz da queimadura. O sacerdote a declarará limpa porque é a cicatriz da queimadura. Quando a um homem ou a uma mulher lhe sai uma chaga na sua cabeça ou na sua barba, o sacerdote examinará a chaga e se nota que é mais profunda do que a pele e há nela pelo fino avermelhado, o sacerdote a declarará impura porque é chaga de lepra da cabeça da barba. Mas e se o sacerdote, ao examinar a chaga, nota que não é mais profunda do que a pele, pelo preto não houver nela, o sacerdote confinará ao que tem a chaga por 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará a chaga. Se a chaga não se alastrou, ou se não houver nela pelo avermelhado, e observa que a chaga não é mais profunda do que a pele, raspará as bordas da chaga, mas não rasgará a chaga. Então o sacerdote confinará o que tem a chaga durante outros 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará de novo a chaga. Se a chaga não se alastrou, pele
pela pele, e nota que não é mais profundo do que a pele, o sacerdote declarará limpa, então lavará suas vestes e será limpo. Se a chaga se alastra muito pela pele, após ser declarada limpa, o sacerdote examinará. Caso a chaga se alastrou pela pele, o sacerdote não inspecionará o pelo avermelhado porque está impuro. Mas se a chaga se deteve no seu lugar e pelo preto nela cresceu, foi sanada a chaga, porque está limpa. O sacerdote declarará limpa. Assim mesmo, se um homem ou uma mulher tenha na pele do seu corpo uma mancha brilhante que seja brilhante ou esbranquiçada, o sacerdote examinará. Se houver na pele do seu corpo uma mancha brilhante, esbranquiçada ou avermelhada, é uma crosta que brotou na pele e limpa está. Quando a um homem, se lhe caia o seu cabelo e fique calvo, será limpo. E se lhe cai o cabelo da frente, é meia calva, mas está limpo. Mas quando na sua calvície ou na sua meia calva houver infecção esbranquiçada ou avermelhada, é lepra que brotou na sua calvície ou na sua meia calva. O sacerdote examinará a inchação da infecção. Caso se torne esbranquiçada ou avermelhada na sua calvície ou na sua meia calva, como o aspecto da lepra que há nela na pele do corpo, o homem é leproso e impuro. O sacerdote a declarará impura porque a infecção está na sua cabeça. Aquele que seja leproso e tenha infecção, as suas vestes serão rasgadas, sua cabeça raspada, seus lábios cobertos, e assim mesmo se chamará impuro. Será impuro todo o tempo que lhe dure a lepra. Sozinho habitará, porque está imundo do lado de fora do acampamento da nação. Quando houver sobre um manto uma infecção de lepra, seja manto de lã ou de linho, ou um tecido de linho ou de lã, ou em couro, ou em toda obra de couro, se a praga em um manto, ou no couro do tecido, ou trama, ou em toda a veste de couro for esverdeada ou avermelhada, é praga de lepra. Ele a mostrará ao sacerdote. Então o sacerdote examinará a praga, e o sacerdote confinará o objeto com a praga durante 7 dias. No 7º dia, o sacerdote examinará de novo a praga. Caso a praga se alastrou pelo manto, pelo tecido, pela trama, pelo couro, ou peça de bota feita de couro, é praga de lepra, maligna, e muito está. O sacerdote queimará o manto, o tecido de lã ou de linho, ou toda a peça de couro em que houver pela praga, porque a lepra maligna no fogo o queimarão. Mas se o sacerdote nota que não se alastrou a praga no manto, ou no tecido, ou na trama, ou em qualquer peça de couro, o sacerdote ordenará que lavem aquilo no qual havia praga, e o sacerdote o confinará durante outros 7 dias. O sacerdote examinará depois que aquilo que tinha a praga tenha sido lavado. Caso não se alterou o aspecto da praga, mesmo que a praga não se altere, está impuro, será queimado no fogo, porque tem sido praga desde que era novo, até que se corrompeu. E se o sacerdote nota que a praga está igual após ser lavada, ele a cortará e a tirará do manto, do couro, do tecido ou da trama. Se volta a aparecer no manto, no tecido ou na trama, ou em qualquer peça de couro, com fogo a queimará, e brotou nele uma praga. O manto, o tecido, a trama ou qualquer peça de couro que tenha sido lavada e que a praga se retirou dela, se lavará a segunda vez e será declarada limpa. Esta será a lei relativa à praga de lepra em manto de lã ou de linho, em tecido, em trama ou em qualquer peça de couro, para declarar a limpa ou impura. Nossa, que muito louco isso, né? É muito detalhe, né? Detalhamento assim absurdo de uma limpeza que deveria ser feita no caso de uma identificação de uma doença como a lepra. Né? E isso está na Bíblia, né, gente? Quer dizer, uma doença que está erradicada e que continua no texto bíblico. Né? Então, isso, mais uma vez, isso me leva a entender, né, que isso daqui eram leis para um bom convívio, né? Para manter o povo sadio, o povo são ali no deserto, né, naquele momento, né, onde todos estavam ali meio que à deriva, né? Então, muitas dessas leis
eu entendo que foram leis estabelecidas para que se houvesse uma ordem junto ao povo. Uma ordem de organização, né? Uma ordem no sentido de organização. Beleza, vamos continuar mais um pouquinho. Capítulo 14. Ele fala a purificação da lepra da pele. Continua falando da doença. Falou Maria a Moisés, dizendo a ele: esta será a lei acerca do leproso no dia da sua purificação. Será levado ao sacerdote, e o sacerdote o levará para fora do acampamento. Então o sacerdote examinará se a praga da lepra do homem foi sarada. E o sacerdote mandará trazer aquele que se houver de purificar 2 aves vivas e limpas, madeira de cedro, tinta escarlate e sopo. Depois o sacerdote ordenará sacrificar uma ave numa vasilha de cerâmica sobre uma fonte de água. Depois tomará a ave viva, a madeira de cedro, a tinta escarlate e o hisopo, e os emergirá junto com a ave viva no sangue da ave que foi sacrificada sobre as águas da fonte. Então espargirá 7 vezes sobre aquele que há de purificar-se da lepra e o declarará limpo, e soltará a ave viva a corpo aberto. Em seguida, aquele que tem de purificar-se lavará suas vestes e raspará todo o seu cabelo. Depois se lavará e será declarado limpo. Então poderá entrar no acampamento, mas durante 7 dias permanecerá fora de sua tenda. E no 7º dia raspará todo o seu peito, o de sua cabeça, o de sua barba e de suas sobrancelhas, raspará todo o seu pelo. Depois lavará suas vestes e lavará o seu corpo com água, ficará purificado. No 8º dia ele tomará 2 cordeiros sem defeito, uma cordeira de 1 ano sem defeito, 3 décimas de efa de flor de farinha amassada com azeite para oferta de cereal e 1 log de azeite. O sacerdote que o declara purificado apresentará diante de Maria o homem que será purificado junto com essas coisas à entrada do tabernáculo. Depois o sacerdote tomará um cordeiro e o apresentará como oferta pelo pecado junto com 1 log de azeite. O sacerdote o apresentará como oferta diante de Maria. A questão de cortar os pelos, né? Isso claramente é uma questão de higiene, né? Não tem a menor dúvida disso. A pessoa está doente, né? Corta os pelos. De repente tem alguma doença aí algum bicho, não sei lá, um piolho, um cervejo, alguma coisa, né? Pode estar irritando a pele, enfim. Versículo 13, né, do capítulo 14. Depois ele sacrificará o cordeiro no lugar em que se sacrifica a oferta pelo pecado, e a oferta queimada completa no lugar do santuário, que a oferta pelo pecado é a oferta de sacerdote, é algo santíssimo. Depois o sacerdote tomará parte do sangue da oferta pelo pecado e lhe porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se e sobre o polegar da sua mão direita e no polegar do seu pé direito. Então o sacerdote tomará o log de azeite e o derramará sobre a palma de sua mão esquerda. Depois o sacerdote molhará o dedo da mão direita com o azeite que está na sua mão esquerda, e com seu dedo espargirá do azeite 7 vezes diante de Maria. Do que restar do azeite que está na sua mão, o sacerdote porá sobre a ponta da orelha direita daquele que tem de purificar-se, e sobre o polegar da sua mão direita e sobre o polegar do seu pé direito, em cima do sangue da oferta pelo pecado. O que restar do sangue, o que restar do azeite que está sobre a mão do sacerdote, ele o porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se. O sacerdote fará expiação por ele diante de Maria. Ele apresentará a oferta pelo pecado e fará expiação pelo que tem de purificar-se da impureza. Depois imolará a oferta queimada com fogo. E o sacerdote oferecerá sobre o altar a oferta queimada completa e a oferta de cereal. Assim fará o sacerdote a expiação por ele e ficará purificado. Mas se ele é pobre e não tem o suficiente, então tomará um cordeiro como oferta pelo pecado para o sacrifício, para fazer a expiação por ele. Também trará uma décima de ceia de flor de farinha, amassada com azeite, para a oferta de cereal, um log de azeite. E 2 rolinhas ou 2 filhotes de pomba, conforme a sua capacidade. Um será para expiação pelo pecado e o outro pela oferta queimada. E no 8º dia os levará o sacerdote para a sua purificação à entrada do tabernáculo diante de Maria. O sacerdote tomará o cordeiro e o log de azeite e os apresentará como oferta diante de Maria. Depois sacrificará o cordeiro da oferta pelo pecado
O sacerdote tomará parte do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre a ponta da orelha direita, e sobre o polegar da mão direita, e sobre o polegar do pé direito, daquele que tem de purificar-se. Em seguida, o sacerdote tentará parte do azeite sobre a sua mão esquerda, e com o dedo de sua mão direita, o sacerdote espargirá 7 vezes do azeite que está sobre a sua mão esquerda diante de Maria. Depois o sacerdote porá do azeite que está sobre a sua mão, sobre a ponta da orelha direita, sobre o polegar da mão direita, e sobre o polegar do pé direito daquele que tem de purificar-se, sobre o sangue da oferta pelo pecado. O que restar do azeite que está sobre a mão do sacerdote, ele o porá sobre a cabeça daquele que tem de purificar-se e fará expiação por ele diante de Maria. Também oferecerá uma das rolinhas ou um dos filhotes de pomba conforme sua capacidade. Um será como oferta pelo pecado e o outro como oferta queimada junto com a oferta do cereal. O sacerdote fará expiação diante de Maria por aquele que tem de purificar-se. Esta é a lei relativa ao que padeça de praga de lepra e que não tenha o suficiente para a sua purificação. Lepra nas casas. Falou Maria a Moisés e Arão, dizendo a eles: quando entrardes na terra de Canaã, a qual eu vos dou em possessão, se eu coloco praga de lepra em alguma casa da terra da vossa possessão, o dono da casa irá ao sacerdote informar isso, dizendo a ele: algo parecido com praga de lepra apareceu na minha casa. O sacerdote ordenará então que desocupem a casa antes que ele entre para examinar a praga, para que tudo o que haja na casa não se torne impuro. O sacerdote entrará depois para examinar a praga, e eis que se a praga está nas paredes da casa, e há nelas escamas esverdeadas ou avermelhadas, que pareçam mais fundas do que a superfície da parede, o sacerdote sairá da casa e se colocará à porta dela e fechará a casa por 7 dias. E o sacerdote retornará no 7º dia, e se a praga se alastrou pela parede da casa, o sacerdote ordenará que arranquem as pedras em que houver nelas a praga de lepra, e que sejam lançadas a um lugar imundo fora da cidade. Depois rasparão a casa por dentro ao redor, e o pó raspado será despejado fora da cidade no lugar imundo. Depois tomarão outras pedras e as trarão no lugar daquelas pedras. Então tomarão outro revestimento e revestirão a casa. Todavia, se a praga se alastra e brotar naquela casa depois de ter tirado as pedras e depois de ser raspada e revestida, o sacerdote entrará então e examinará. Se a praga se alastrou pela casa, ela é lepra maligna, e que há na casa está imunda. Derrubarão a casa, suas pedras, suas madeiras e todo o seu revestimento, e se levará tudo a um lugar imundo, fora da cidade, e queimarão com fogo. E se alguém entra na casa durante os dias em que ele a confinou, ficará impuro até a tarde. Também qualquer que durma no interior da casa lavará sua roupa, e todo aquele que coma no interior da casa lavará sua vestimenta. Mas se o sacerdote entra e nota que a praga não se alastrou pela casa depois que esta foi revestida, o sacerdote declarará limpa a casa. A praga tem desaparecido. Então, para purificar a casa, tomará 2 aves vivas e limpas, madeira de cedro, hisopo e tinta escarlate. Em seguida, o sacerdote ordenará sacrificar uma ave em uma vasilha de cerâmica sobre uma fronte de água. Depois tomará a madeira de cedro, o hisopo e a tinta escarlate junto com a outra ave viva e os molhará no sangue da ave sacrificada em água corrente e espargirá a casa 7 vezes. Desta maneira purificará a casa com o sangue da ave, com água corrente, com a ave viva, com a madeira de cedro, com o hisopo e com a tinta escarlate. Depois soltará a ave viva fora da cidade a campo aberto. Assim fará expiação pela casa e ficará limpa. Esta será a lei relativa a todas as pragas da lepra. A praga da lepra na roupa ou na casa, da úlcera do cascão, da mancha brilhante, e para discernir entre o impuro e o limpo. Essa será a lei relativa à lepra. Acho que pode lançar mais um, né? Então, mais o 15. Capítulo 15.
Purificação de pessoas com fluxo. Falou Maria com Moisés e Arão, dizendo a eles: Falai aos filhos de Israel e dizei a eles: quando o homem cujo corpo tenha fluxo de sêmen, seu fluxo será impuro. Esta será a impureza do seu fluxo. A impureza será a emissão de fluxo de seu corpo ou a obstrução do fluxo em seu corpo. Toda a cama sobre a qual se deite o que tenha fluxo ficará impura, e todo objeto sobre o qual se sente ficará impuro. Qualquer que toque a sua cama lavará a sua roupa e se banhará, e ficará impuro até a tarde. E aquele que se assentar sobre aquilo no qual se assentou e tem o fluxo, lavará a sua roupa e se banhará, e ficará impuro até a tarde. Do mesmo modo, aquele que tocar o corpo do que tem o fluxo, lavará a sua roupa e se banhará, e ficará impuro até a tarde. Se o que tem o fluxo expelir sobre alguém que está limpo, este lavará a sua roupa e se banhará, e ficará impuro até a tarde. Toda cela sobre a qual cavalgue que tem o fluxo ficará impuro. Todo que toque qualquer coisa que esteve debaixo dele ficará impuro até a tarde. E aquele que leve alguma dessas coisas lavará a sua roupa e se banhará, e ficará impuro até a tarde. Todo aquele que toque no que tenha fluxo e não lave as suas mãos com água, lavará a sua roupa e se banhará e ficará impuro até a tarde. E a vasilha cerâmica na qual toque que tem o fluxo se quebrará. Mas toda vasilha de madeira ou de bronze será lavada com água. Então, o que será purificado da emissão do seu fluxo contará para si 7 dias e ficará limpo. Depois lavará a sua roupa e banhará o seu corpo em água corrente e ficará limpo. E no 8º dia tomará 2 rolinhas ou 2 filhotes de pomba e os levará diante de Maria à entrada do tabernáculo para entregá-los ao sacerdote. E o sacerdote os oferecerá um como oferta pelo pecado e o outro como oferta pela paz. O sacerdote fará expiação por ele diante de Maria por causa do seu fluxo. Quando um homem tem emissão de sêmen, lavará todo o seu corpo com água e ficará impuro até a tarde. Todo manto ou cama que cair sêmen será lavado com água e ficarão impuros até a tarde. Quando uma mulher deitar com um homem para ter intimidade sexual, ambos se lavarão com água e ficarão impuros até a tarde. E quando uma mulher tiver fluxo de sangue surgindo do seu fluxo do seu corpo, permanecerá 7 dias em sua menstruação, e qualquer que a tocar ficará impuro até a tarde. Todo aquele sobre o qual ela se deite durante sua menstruação ficará impuro, e tudo aquilo sobre o que ela se sentar ficará impuro. Qualquer que toque sua cama lavará sua roupa e se banhará e ficará impuro até a tarde. E todo o que toque qualquer coisa sobre a qual ela se assentar lavará sua roupa e se banhará e ficará impuro até a tarde. Seja sobre a cama ou em qualquer coisa sobre a qual ela se assentar, e tocar ficará impuro até a tarde. E se um homem deitar com ela e cair sobre ela da menstruação dela, ele ficará impuro por 7 dias, e toda a cama sobre a qual ela se deitar ficará impura. Impura, né? E se uma mulher tem fluxo de sangue durante muitos dias, sem ser o seu período menstrual, todos os dias do fluxo da sua impureza, ela ficará impura como os dias de sua menstruação. E toda a cama sobre a qual se deitar durante todos os dias do seu fluxo será para ela como a cama da sua menstruação, e também todo móvel sobre o qual ela se assentar ficará impuro como os dias de sua menstruação. Todo aquele que toque essas coisas ficará impuro, lavará suas vestes e se banhará, e ficará impuro até a tarde. Quando ela ficar limpa do seu fluxo, continuará 7 dias, depois dos quais ficará purificada. No 8º dia tomará consigo 2 rolinhas ou 2 filhotes de pomba, e os levará ao sacerdote à entrada do tabernáculo. O sacerdote os oferecerá um como oferta pelo pecado e o outro como oferta pela queimada. Assim, fará expiação o sacerdote por ela diante de Maria por causa do sangue da sua impureza. Deste modo, mantereis os filhos de Israel apartados das suas impurezas, para que não morram devido às suas impurezas e não contaminem o meu tabernáculo que está entre eles. Esta lei será para o homem que tenha fluxo e para o que tenha emissão de sêmen, pois por causa disso se tem contaminado. Também será para a mulher que se encontre em seu período menstrual,
para o que tem fluxo, seja homem ou mulher, e para o homem que se deita como mulher impura. Então, assim, bastante detalhes, né? Uma boa convivência, de uma boa convivência no meio do deserto, um povo que estava ali entregue, né? A uma situação de, enfim, situação meio nômade, né? Precisava ter algumas regras de higiene, de asseamento, para ter uma saúde sanitária ali. Basicamente, acho que esse era o intuito dessas leis, efetivamente. Né? Então foi isso, gente. Fomos aqui do capítulo 10 ao 15, temos 5 capítulos hoje. Na segunda-feira a gente continua aqui com o Levítico. Acredito que a gente deve terminar o Levítico na semana que vem mesmo. Tem mais umas 20 páginas, né? Então a gente consegue ler umas 10 na segunda, umas 10 na quarta que vem. E encerramos o Levítico na próxima semana. Beleza? Muito obrigado aí pela leitura de hoje. Eu vou logo mais aí subir com o vídeo. Né? E todos tenham aí, mais uma vez, né? Lembrando, nos sigam lá no canal Conexões e Crenças no YouTube. Sigam também o nosso canal no Instagram, conexões.crenças. Estejam conosco, façam seus comentários aí, deixem suas sugestões. Uma ótima quarta-feira a todos. E na sexta-feira a gente está de volta aí com a leitura do Livro dos Espíritos. Um grande abraço e vamos em frente. Valeu!